Fala, minha gente! Meu nome é Diego Pereira. É com muita gratidão a Deus que estou apresentando o primeiro podcast Fala, minha gente, com Diego Pereira. Quero apresentar a vocês o nosso primeiro convidado, o nosso ilustre deputado estadual, Márcio Machado. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Diego. Fala, minha gente! Primeiro é uma honra ser o primeiro convidado do podcast, um podcast que já vem com uma estrutura maravilhosa para servir de entretenimento, de cultura, de informação, de qualidade para o nosso povo. Parabéns e sucesso sempre. A intenção é justamente essa, deputado, levar a informação para o nosso público, para as pessoas em geral. E qual foi a intenção de criar esse projeto? Falar em diversos temas: política, cultura, esporte, saúde. E por isso que eu tive a honra de trazer o primeiro convidado, o deputado, para falar Obrigado, sobre obrigado. política, falar sobre sua trajetória na política, sua trajetória em questão de palestras também, que a gente sabe que você realiza essas palestras motivacionais para a comunidade em geral, e também a questão do esporte, da cultura, da proteção aos animais. Então quero que tu conte um pouco dessa história para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pois bem, primeiro para falei assim, como é que surge o Márcio Machado político, né? Porque todo homem é um animal político. Aristóteles já trabalhava com isso, né? Ética Nicômaco, né? O homem animal político. Então, a partir desse momento que nós somos políticos, muitas vezes o que nós rejeitamos, ou a grande maioria das pessoas, é a política partidária que não seja agregativa, aquela que seja destrutiva, de interesses pessoais, de interesses não coletivos, que daí, dentro do conceito da ciência política, é a politicagem. Porque a política é a arte de agregar, de construir, de evoluir, e a politicagem é um outro termo que é utilizado que não é utilizado de forma adequada. Quando eles falam política é ruim, não, é politicagem, que desagrega, desconstrói, que só agrada aquele que etimologicamente o nome é divisão, que é o demônio. Olha só que interessante. Demônio, etimologicamente, aquele que não deve ser dito é divisão. E nós não deveremos nos dividir, mas divergir de ideias está tudo certo. É salutar e é importante para poder ter a dialética, que é a construção, para que a gente possa melhorar a sociedade. Então, o Márcio Machado, quando eu decidi ser político, eu decidi quando eu estava fazendo cursinho para fazer odontologia, e aí eu fui mal em história. Quando eu fui mal em história, eu comecei a estudar muito história para poder equalizar ali as matérias, e eu percebi que ali homens e mulheres que pagaram um preço para poder construir uma sociedade diferenciada. Maravilha. E aí o homem, eu falei, poxa vida, olha que coisa. E aquilo começou a me encantar. Começou a surgir uma fagulha dentro de mim que eu falei, poxa, eu também quero fazer isso. Eu também quero deixar um legado. E o meu primeiro voto, ele foi nulo. Olha só que interessante. Um dia eu estava ali num shopping de Lages, no Serra Shopping, com uns amigos meus, daí passou um político. Eu falei, paga uma cerveja aí. E o cara pagou a cerveja, rapaz. Eu não bebi, eu me passei mal, sabe? Porque eu falei, poxa, em vez de ele vir e me dar uma lição de moral, ou falar o seguinte, olha, se eu te der uma cerveja, eu vou estar te comprando o teu voto, e eu Uhum. quero conquistar o teu voto. Rapaz, o meu primeiro voto foi nulo. Daí, nesses estudos, eu entendi que que esse sistema ele é preparado para que nós possamos recuar, que a gente desista, que a gente não lute. Uhum. Então, se eu recuo, voto nulo, como muitas pessoas votam nulo, ou votam branco, que é totalmente descabido, para a gente ter uma noção, nós perdemos na eleição passada um deputado estadual por o pessoal se abster, de não votar, de se anular. Então isso é muito ruim, porque um deputado estadual para a região, ele traz prosperidade. Hum. Para a gente ver o Oeste Santa Catarina como que é. Ele é próspero. Então eu decidi, a partir daquele momento, assumir o papel de protagonista. Porque eu pergunto para você que está me assistindo, agora nesse momento, quem é o melhor representante? É você. Mas se você não coloca o teu nome à disposição, aí tu delega dentro de um contrato social, tu delega parte do teu poder a cada 2 anos para alguém te representar. Uhum. Então eu falei, poxa, então eu vou colocar o meu nome à disposição. Mas para eu posso colocar o meu nome à disposição, eu preciso ter um diferencial. Porque naquele contexto que eu concorri, as pessoas falavam assim, não, para você concorrer a deputado, a vereador, naquela época, você tem que gastar 100 mil reais, 150 mil reais. Eu falei, mas para quê? Se o material não custa isso, vai dar para comprar voto. E eu Isso. falei, eu não vou aceitar isso. E aí eu fui, igual a jornada do herói, eu fui lá para Itajaí, na Univale, fiz o curso de Ciência Política por 4 anos, com nota 8,2, passei em todas as matérias, tinha matérias mais pesadas Uhum. assim,
Aí eu voltei para cá. E o pessoal: "Ah, vai concorrer à política aqui?" Eu falei: "Não, eu vou voltar para minha terra, como bom filho a casa Uhum. torna". Aí eu retornei, fiz o curso de Direito na Uniplac, hoje eu sou advogado, me pós-graduei em Ciência Política para agregar mais valor, dentro de 2 instituições, uma voltada para a questão mais filosófica da ciência política e outra para o marketing político. São 2 linhas separadas. E aí hoje eu estou onde eu estou, porque eu decidi ser político. Eu falei: "Eu quero ser político". Quando eu falei para mãe: "Eu quero ser político", a minha mãe chorou, chorou em prantos, disse: "Sai dessa vida, Não rapaz, entre não nessa. entre, não queria ser dentista, o teu irmão quer ser médico, você pode ser o que você quiser, mas não seja isso". Eu falei: "Mãe, mas algo dentro de mim me eleva, algo dentro de mim me impulsiona para fazer". E a gente nasce assim com dons, a gente nasce com um Com propósito propósito. de ser de Perfeito, fato, né, o sal da terra e a luz do mundo, né. perfeito. E como tu colocou, deputado, a política, ela é um estado de ser, né? Porque fazemos política diariamente, 24 horas por dia. Uhum, A gente tem política na nossa própria casa. Então, a escolha da pessoa certa para te representar, ela é muito importante. Porque se você escolher aquela pessoa que está te comprando o voto, você não pode reclamar lá na frente. uhum, Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de uhum, colocar a pessoa certa que te represente, uhum, aquela pessoa que tenha o teu perfil. Por isso que é importante você sempre analisar cada candidato em época de eleição. E a uhum. história do deputado é fantástica. Eu conheci o deputado em 2005 ou 2006, quando o deputado era presidente do DCE na Isso, Uniplac. E eu estava cursando engenharia de produção. olha só. E lá na época, o deputado, eu lembro até hoje, foi dentro da sala a levar um tema sobre política. E o deputado nem estava ainda pensando em ser político na época, ou não, já estava porque Não, já tinha retornado. já. Mas aquilo ali me gravou muito e numa fala, não sei se o senhor vai lembrar, eu fui até você e perguntei como que fazia, porque até então, na época eu tinha 23 anos, eu não sabia como fazia para entrar na política. Daí tu falou assim, ó, tu tem que querer ajudar as pessoas É. para ser um político. Se tu tem esse perfil e de coração tu queres ajudar as pessoas, vale a pena. Uhum, Agora, se tu não pensa em ajudar, é melhor tu não entrar. Tu falou uma coisa mais ou menos uhum, assim para mim. uhum, E aquilo ficou batendo na minha cabeça. E em 2017 nos encontramos uhum, de novo, tu me convidou para fazer parte do uhum, partido na época e também me convidou a ser candidato a vereador nas uhum, eleições de 2020. E vinte. uhum, E aquilo ali para mim foi um divisor de águas, porque até então eu fazia política aquela caseira, de uhum, dentro de casa, dentro do tradicionalismo, nos CTGs, uhum, coordenando invernadas, dando uhum, aula, fazendo, da política meu dia a dia, uhum, mas não a política em si, de uhum, saber que eu precisava daquele sistema político me colocar no meio como uma uhum, pessoa honesta para poder uhum, ajudar de fato as uhum, pessoas. uhum. E hoje eu entendo isso graças ao Opa. deputado, por tudo que eu pesquisei, por tudo que a gente conviveu até Uhum. hoje, por tudo que a gente conversa e eu vejo, eu acompanho o deputado 24 horas nas redes sociais, e nós hoje temos uma amizade, né, Aham. graças à política, então por isso que eu falo que a política ela é muito Uhum, importante na vida das uhum, pessoas. uhum, É só colocarmos as pessoas certas. uhum, Me uhum, conta um pouco também na questão da proteção aos animais. uhum, Como te levou a essa causa? Desde a infância você já gostava uhum, de uhum, animais, você sempre trabalhou com animais, uhum. o porquê dessa proteção tão afinco em cima dos nossos animais? É, a questão dos animais, os animais é a maior medicina de cura da alma do ser humano. Acredito que o que se compara é a questão de relacionamento entre de pai e mãe, questão de perdão, de reconhecimento do filho, aquilo é uma ruptura dentro da sistemática e dentro dessa de uma constelação familiar de fato, assim, quando a mãe reconhece o filho ou a filha, e o pai reconhece o filho de fato, aí muda o jogo, sabe. Mas fora a questão de pai e mãe, que é a paternidade, esse arquétipo, né, tão poderoso do feminino e do masculino, os animais é a maior medicina, disparado, de cura da alma. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com os animais. Eu tinha um Nick, que era um Doberman, que o pai comprou, e aí a gente ia pra Santa Maria, eu sou de Santa Maria, Uhum. eu nasci lá, com 1 ano e meio de idade eu vim pra Lages, meu pai é lagiano, minha mãe é gaúcha, e lá nesse momento o Nick ficava com a vizinha ali dava comida, aquela coisa. Rapaz, eu ficava uns 3 dias
ali com ele, conversando com ele, que eu já voltava, que ia dar tudo certo. Querido. Mas é um piazinho, pequenininho, e eu tava ali, sabe, ele ficava do meu colo, assim, com a cabecinha, ô Nick, vai dar, eu já venho, eu já venho. E aí essa relação, assim, de amizade também, viu, até a gente comprou uns frangos uma vez lá na casa, assim, daí estava lá, tal. Daí meu primo comprou também, mas era frango de apartamento. Daí eu olhei pros frangos dele, mas meu Não Deus do pode. céu, vai estar na capa da gaita teus frangos e os meus gordos, assim, né, porque ele vinha Sim. nos fundos de casa ali, grama e mato e terra e tal, né. Mato não, terra. Terra. A mãe já me xinga. E aí essa relação, e aí a gente teve uma Pitucha também, que foi uma cachorrinha, também que me ensinou muito, e depois veio a Alanis, né. A Uhum. Alanis, eu decidi, com uma ex-mulher minha, que eu nunca fui casado no papel, né, mas é união Uhum. estável. Sim. Aí a gente decidiu não ter filhos. E a gente, depois que eu fui eleito vereador, a gente falou, decidiu, foi um momento muito interessante, porque apareceu, assim, uma samoyeda na eleição. Uhum. Eu estava indo buscar placa, no tempo das placas, porque eu guardava as placas no barracão da casa, lá no barracão do pai, a gente tem uma firma de produtos químicos, para usar de uma campanha para outra, Uhum. porque Sim, você você, utilizava o mesmo sim, material. Só eu mudar, economizava só mudava o ano. o ano, a E a fotinho ali, fotinho. é. E daí eu estava voltando lá do Guarujá, com um monte de placa, bem devagarinho, assim, e com o carro meio baixo, assim, e tal. E aí encontro uma samoyeda, um cachorro lindo, branco. Eu paro, ela estava perdida, eu abro a porta, ela entra, buffet. Pai, eu me encantei com Que aquele, maravilha. me encantei com ela. E aí, a família, dessa menina, ela pegou, acolheu, e aí a gente divulgou e a Uhum. família veio buscar. E aí depois que a gente terminou a eleição, deu tudo certo, falei: "Não, agora nós precisamos ter, né, um amigo aí pra nós, né, um filho". E aí a gente foi buscar, e ela veio, a Alanis. E a Alanis foi um divisor de águas do Márcios antes do Márcios Uhum. atual, né. Essa transformação do ser humano, porque nós estamos buscando ser humano. Nós não somos humano ainda, Perfeito. na sua Perfeito. plenitude. Então é essa busca de você aprender com os animais, de você entender, porque o criador, ele é muito poderoso, né, ele faz coisas, ele fala contigo nos pequenos detalhes, em ações altamente impactantes. Então tu pega um cão, que ele tem o poder do perdão rápido, ele vive o aqui e agora, na sua plenitude, porque a Uhum. passagem é tão curta, né. Esses dias eu vi uma reportagem que eles estão inventaram agora uma pílula para o cachorro viver mais. Foi agora, vão lançar final do ano nos Estados Unidos, já está lá pela Anvisa Que deles joia. homologado, comprova de fato. Então, eu achei isso fenomenal, porque a gente precisa ter essa longevidade dos Dos cães. animais. A Alanis, tudo que eu pude fazer para ela ter longevidade, ela ficou com quase 15 anos comigo. Só que existe uma indústria muito pesada que muitas vezes aquela alimentação não é uma alimentação tão Tão adequada, né? adequada, né? Que pode até reduzir, né, Uhum. a A vida vida deles, né? útil dos animais. Essa história é maravilhosa, porque a imagem do deputado é junto com a Alanis, né? Alanis, E Alanis. quando perdemos ela, Bah, eu tenho certeza que a comunidade em é, geral ficou de luto. ficou, Ficou de luto. Porque ficou. era uma figura humana junto com o É, deputado. é, Era como se fosse é, um só. é, Né, a gente sempre enxergava o é, deputado um só é. junto com a Alanis, não tinha como separar. Até quando a gente ia fazer algumas gravações no apartamento do deputado, ela estava lá, sentadinha, Olhando. quietinha, olhando, às vezes vinha dar uma cheirada, É, mas fazia parte daquele momento daquela aham, família. é, Então, depois da perda dela, né, a gente sentiu muito esse luto, é, né, e ficamos muito felizes porque o deputado leva isso no coração. O é. deputado teve como era uma filha para o deputado, Sim, né, ela sim, fazia sim. parte Sim, mesmo sim, desse sim. significado forte para É. você. Isso daí é muito importante para que as pessoas tenham noção Uhum. disso e tratem seus animais como o Uhum. deputado tratava e É, trata os animais é, ainda hoje. é. Eu também sempre tive animais de estimações, na minha infância inteira, era cachorro, era gato, era papagaio, era ovelha. O meu pai sempre lidou com animais, Aham. e tinha galinheiro, e tinha chiqueiro, e Que tinha legal, tudo. velho, um Então a monte de nossa coisa. infância inteira foi no meio dos animais, né. Aham. E sempre tivemos muito respeito, não só eu, mas a minha família Uhum, toda uhum, e meus irmãos. Hoje eu não tenho nenhum pet em questão de 4 patinhas, mas eu tenho meus peixinhos, que eu uhum, chamo de uhum. pet também. Aham. Eu e a Luana, nós amamos, nós temos um aquário lá que a gente cuida dos Que nossos bacana, peixinhos velho. como e conversamos com eles, sentamos Entende para ler tudo. na frente do É. aquário
e são vidas, Uhum, né? Porque são uhum. vidas. Sim, sim. Então eu acho que é essa importância que o ser humano, como tu falou, que a gente está em evolução para Uhum. ser, tem que respeitar, Tem que porque respeitar. eles também são seres humanos, Uhum, seres vivos. uhum, Então a gente fica muito feliz pela essa uhum. trajetória, Obrigado. por tudo que você faz pelos animais, pelo trabalho que tu vem fazendo. Tivemos a janta, a última janta, a terceira, né? Foi Uhum, uhum, a proteção aos animais, foi um sucesso. uhum, Isso tudo em prol do seu trabalho. uhum, Então é muito gratificante fazer parte da sua história, da tua uhum. vida e caminhar ao seu lado, Obrigado. porque você tem um homem forte que é de honra Hum, e de valor. Isso Obrigado. para nós é muito importante. Nos conte um pouco agora sobre a questão de emendas para a nossa Serra Catarinense. Pois bem, então, até nesse jantar, o Diego com a sua esposa, a Luana, estavam lá nos Cantando ajudando, bingo e e bem e vendendo tal, bingo e vendendo rifa e ajude. Então, o maior é aquele que serve, né? é Então, isso vocês aí, foram lá para servir, isso para mesmo. agregar. E agora logo tô indo também lá para Balneário Gaivota. O pessoal fez uma janta lá, baseado na nossa aqui, que olha que as ideias, esses exemplos, eles repercutem, né? Pra positivo. Então, poxa, que bacana. Então, tô indo lá para ajudar a cantar o bingo também e contribuir lá para a causa animal. Pois bem, então em questão das emendas impositivas, no ano de 2024, 100% do que nós temos de direito, que eu tenho como deputado, vieram para a Serra Catarinense. Nada de espalhar para fora. Sim, Ficaram tudo aqui guardadinho. Neste ano, para a gente ter uma noção, eu destinei para Lages 8.300.000 de emenda impositiva. que maravilha. O segundo colocado, que destinou recursos para Lages, colocou 2.300.000. Isto é, 6 milhões em cima disso. É bom enfatizar bem isso daí para a comunidade ter a ciência do trabalho que o deputado vem É. fazendo. Porque às vezes a gente lê algumas reportagens, não vou chamar de mentirosas, mas que não são a verdade, né? Coloca algumas coisas de outros candidatos e outros deputados que às vezes não é o que está representando. Seria mais claro, cada um vai puxar para o seu assado, mas seria mais claro a gente passar a informação correta. É. Passar essa ordem, o deputado tal destinou tanto, o deputado tal destinou tanto, para não criar também uma rivalidade entre nomes, porque precisamos de todos. Mas a gente tem que enfatizar bastante o que o deputado vem fazendo. Então, essas emendas que vêm Uhum, para a nossa Serra Catarinense, ela é muito importante para uhum, o desenvolvimento da uhum, nossa terra e uhum, para o desenvolvimento social das nossas pessoas. uhum, uhum, Então, para nós é uma uhum, maravilha uhum, receber todo uhum, esse dinheiro uhum, para a gente crescer economicamente e também crescer como população em desenvolvimento uhum, de infraestrutura. uhum, Que nem algumas emendas é destinada ao esporte, né, uhum, deputado? Conta para nós um pouquinho uhum, dessas emendas em relação à parte do esporte, que são as quadras sintéticas, uhum, as quadras também poliesportiva, uhum, que estão agregando e muito, não só na estrutura do nosso uhum, município, uhum, mas também na qualidade de uhum. execução esportiva das nossas Uhum, crianças. uhum, uhum. A questão das emendas ela é importantíssima para o desenvolvimento da região, seja do bairro, da microrregião que está ali. O que acontece? Aonde que eu posso ver as emendas? Tu vai no Google, coloca emendas impositivas Santa Catarina Fazenda. Então, você vai entrar no site da Fazenda. E aí, tu vai clicar, é bem fácil de entrar, vai colocar o nome de cada deputado. Quanto que o Márcio colocou em Lages? 8.300.000. Segundo colocado, 2.300. Isso significa o quê? 6 milhões a mais de estrutura, de conexão, porque o que acontece? Nós precisamos honrar a Serra Catarinense, porque eu não consigo, assim, em sã consciência, passar por mais de 5% do que eu tenho de direito para outros municípios. Porque você vai no painel, no Cerro Negro, Capão Alto, pô, tu vê o povo, cara, ou precisa de um alento. E nós trabalhamos, Diego, em todos os municípios da Serra Catarinense, os 18, e agora eu tive mais uma conexão com o Alfredo Wagner, que é o município que estou indo para Florianópolis, passo ali e a gente vai criando amizade, né? E criando é, esse Vínculo, né? relacionamento, Relacionamento. vínculo, né? Então, na Serra Catarinense, eu destinei, tá chegando em torno de quase 8 milhões a mais que o segundo colocado. Olha só que interessante isso. Somando tudo, quase 8 milhões. Isso representa o quê? Dinheiro, estrutura. E essas estruturas servem para quê? Para vários setores. Um deles é o esporte, que você perguntou para mim. Márcio, como é que está essa questão? Em vários bairros nós estamos destinando para quê? Porque, por exemplo, se tu está aqui em Lages, daí você está ali no que eles chamam o Conde, que é lá no Santa Catarina,
Na Rótula dos Bois Uhum. tem uma quadra ali. Pois bem, aquela quadra tinha uma laje, por isso que Lages, né? Tinha uma laje, ninguém jogava. Jogada abandonada as traças, o pessoal não jogava. Hoje, se tu passa lá, o pessoal tá jogando, se divertindo. Então nós precisamos trazer essas estruturas. As quadras de grama sintética foram um primeiro passo de ações em todos os 18 municípios, no mínimo uma quadra. Nós entramos numa parte evolutiva agora. É um valor mais alto, só que ela é uma questão, uma tecnologia mais positiva. Então nós estamos colocando hoje quadras poliesportivas, ou só de futebol, não importa, com piso modular. Ele tem um amortecedor, reduz o impacto no joelho em 40%, Que maravilha. duração externa de 10 anos, o que precisa fazer é só a pintura. Então, a empresa dá 10 anos de garantia, mas nós acreditamos que ela vai durar 20 anos. Ah, se Uhum. quebrar um piso modular, troca o piso modular, não tem Perfeito, problema nenhum. maravilha. Então, é isso que nós estamos pensando. Qual que é a grande sacada? É você ter a vista, a visão e a antivisão. O que significa isso? À vista, eu enxerguei uma quadra abandonada, como várias quadras em Lages, na Serra Catarinense, abandonadas, sem ter ninguém jogando, sem ter a família participando. Porque quando eu falo em família, eu preciso de ações que agreguem poder para a família, que elas sejam atrativas para a família. Perfeito. E a família é a base da sociedade. Quanto mais forte a família, mais forte a sociedade. E aí, essas quadras, Tá, essa é a vista, o que eu vejo. A visão, o que vai acontecer com a tecnologia Sim. aplicada. Então, nós vemos hoje as pessoas jogando, praticando esporte. Quando eu estava vindo de São José do Cerrito, estava chovendo, um pouco frio. Eu paro ali na sinaleira da Sempre Verde e eu olho assim aquela quadra na frente daquela estrutura ali na É pra cima Praça das da mãos. Fraternidade, das Isso. mãos. E aí eu vejo a gurizada jogando. Poxa, aquele orgulho, ele surge dentro de mim. Assim, poxa, vale a pena, velho. É o meu Todo o trampo, esforço, vale o esforço. você muitas vezes ser criticado, porque você faz e não E é parece que nunca tá bom. nunca tá bom. Ou não, ele não é impulsionado como deveria. Uma forma Agora tu, positiva. tu faz uma coisa que as pessoas às vezes não gostam, é pau na geni. É porrada na geni. E aí divulga um monte de coisa. E muitas vezes as pessoas julgam, a pessoa critica sem saber um outro lado. Então a política ela é isso. Às vezes quando você é aplaudido, ao mesmo tempo aqueles que aplaudem jogam pedras também. Uhum. Mas enfim, então nós estamos trabalhando forte e não só nas praças, mas nas escolas. Nós adentramos Maravilha. num outro nível de desenvolvimento para as escolas do estado. Então, duas já foram, uma já está concluída, que é a Escola Manuel lá em São Joaquim, e agora nós estamos em fase de conclusão da Escola Emiliano em Capão Alto. Alta tecnologia, eu fui lá visitar, já está pronto o piso, só falta a pintura, colocar as traves, vai estar já adequado. O governador já me autorizou Uhum. mais 10, já fizemos o Nossa, que projeto. maravilha. Vale ressaltar que o único deputado que tem uma equipe de engenharia e arquitetura, que faz projeto, fiscaliza a obra, entrega gratuitamente os projetos, sou eu. Dos 27 Estados-membros, só o Márcio Machado, lagiano, serrano, teve essa antivisão, que é além da montanha. Uhum. Vista o que eu vejo, o que vai acontecer, e além O que disso, que que são o as quadras resultado. agora Hum. poliesportiva que reduzem o impacto no joelho. Maravilha. Falando em quadra, deputado, eu vi que você postou e eu até repostei sobre o Campo do Dorides, que é Uhum, um campo histórico aqui na tua nossa terra lá, cidade, né? né? Minha Tua terra, eu, região. eu me criei chutando pedra e bola lá naquele campo desde os 4 anos de idade. Até o nosso amigo Fá, que está aqui conosco aí, também se criou naquela região Da ali, gema. da Gema. Então, aquele ali é um nome muito forte. O nome Dorides, na nossa cidade, na parte esportiva, ele é um nome muito forte. Uhum, E quando o deputado quis implantar esse projeto lá no campo um tempo atrás, não conseguiu, por uhum, vários motivos, né, que não vem ao caso. Mas hoje nós já temos o projeto pronto e eu acho que já temos até a emenda já destinada. uhum. Conte para nós se nós já estamos com o dinheirinho na conta, quanto que vai sair, quanto que vai começar, porque o nosso amigo Todinho lá que abraçou a causa, É. agora ele veio. Agora ele está conosco, está com o deputado e de vez em quando eu estou passando por lá, ele me para e pergunta: Diego, já tá, vai sair, vai sair? Vai sair. O deputado prometeu, pode ter certeza que logo, logo nós vamos ter esse Campo Dorides aqui em perfeitas condições para atividade esportiva. O Campo Dorides, ele é tradição, né? Eu vi até uma vez a foto do Tiano, lembra do Tiano Sol? Luciano, sim, ali do Que Ipiranga, ali que foi é, candidato em 2020.
nosso amigaço, que infelizmente, né, não está mais Não conosco. está mais, é. Rapaz, eu vi uma foto dele, ele era bem grandão, assim, e tal. Uhum. E ele, numa chuva e num barro, ele estava todo cheio de barro, assim, estava lá como goleiro, assim. Pô, aquilo me marcou, assim, eu falei: "Poxa, um dia eu vou poder contribuir". Então a gente fez o primeira iniciativa, não deu certo, e depois nós fizemos segunda tratativa e deu certo. Então nós fizemos uma reunião com a comunidade, estava Uhum. presente Sim. lá, eu garanti no orçamento R$ 1 milhão, já está garantido, o dinheiro entra no final desse mês, se você estiver assistindo, não sei qual a linha temporal, mas é que final de setembro de 2025 entra o dinheiro, o projeto ainda não está pronto, tá Uhum. quase, o layout está pronto, porque é um projeto muito técnico, porque precisa fazer drenagem, todo o alambrado vai ter iluminação de cinema, melhor tecnologia para o nosso povo. Essas quadras ainda estão em andamento, mas elas não vão ter mais as quadras de grama sintética, porque precisa de manutenção. Manutenção, né. A prefeitura geralmente não faz, A vida útil dela é curta, né, se deputado. não tiver manutenção. Se tiver manutenção, a vida útil dela é longa. Por quê? Porque você vai colocar o granulado de Que é borracha, as borrachinha. vai passar a máquina, e aí ela tem durabilidade. Senão, ela vai esmorecendo, Uhum. né? Pois bem, então nós vamos fazer. Eu acredito que logo a gente mande já para licitação. A prefeita já está nos apoiando, a prefeita acredita nesses projetos para que eles transformem vidas, porque o esporte molda caráter, ele entra em outro patamar de desenvolvimento. É isso que nós entendemos, porque a pessoa estando no esporte, ela não vai drogada. O esporte não E aceita droga. Ah, eu vou lá com maconha e vou chapado. Não vai, velho. Não vai jogar, não vai ter desempenho, vai dar problema uhum. no coração, a pessoa vai sucumbir. Pois bem, então o Dorides logo, logo vai ser entregue, essa estrutura de alta qualidade, vai ser o maior campo de lajes com grama sintética. Sintética. Ele vai ter um dreno, vai ter cinema. E daí a gente vai melhorar o parque infantil ali, vai tirar aquele vestiário, futuramente vai fazer um vestiário que não entra nesse, porque o vestiário é um Uhum. pouco alto. A gente tá pensando assim, um vestiário bonito, assim, de container, tipo container. Ah, que Então maravilha. vai ser bem bacana. É, ali para o nosso bairro Dorides, ele é incrível, então com toda Uhum. essa estrutura, com certeza, já cobrei o todinho, quero Uhum. fazer parte do time da inauguração, né, Isso o aí, boa. time Márcios Machado, vamos fazer um compilado ali da região do Boa. Copacabana, Santa Helena e Ipiranga, Isso. que é a comunidade que mais usufrui daquele É. campo, né, claro que tem campeonatos ali que vêm times da região serrana inteira jogar no Dorides, Sim, até sim. está ocorrendo o campeonato Uhum. livre do Dorides. E eu fico muito feliz em poder, porque eu Uhum. também fui do esporte. Uhum. Eu joguei futsal até meus 22 anos, né, quase profissional. Olha só. Joguei com o irmão do Fá desde as categorias de base, sub-11 até o sub-18, sub-20, jogamos quase profissional, né, Fá, com o Jô. E então nós temos uma relação muito boa dentro do esporte. Uhum. E como o deputado falou, ele molda caráter, Uhum. com Uhum. certeza. Deputado, vamos falar um pouco de cultura, tá? Que é um pouco da área do Diego Pereira. Justo. Tu sabe que eu me criei nesse mundo cultural, Uhum. né? Eu nasci de uma família tradicionalista, meu avô era tropeiro, Olha. né? O meu pai também sempre cultivou as tradições do campo, Uhum. né? E quando colocou os filhos deles inseridos dentro dos CTGs, aquilo foi um divisor de água para nossa Uhum. estrutura familiar em geral, né? Vou citar de novo o Fá também, que fez parte dessa história desde a nossa infância, Olha não aí. só no futebol, mas também dentro do CTG. E para mim, que era uma criança muito tímida, eu sou tímido ainda, Olha só. mas eu trabalho a minha timidez Uhum. justamente para poder desenvolver o meu trabalho. Mas o que que me ajudou muito a trabalhar essa timidez? Foi o tradicionalismo, Uhum. foi as aulas de danças, Uhum. conhecer a cultura, estudar a cultura, trabalhar também com animais dentro da Uhum. cultura, Uhum. né, dar aula para crianças, Uhum. não só crianças que participam em si da dança, mas crianças que querem fazer parte do ciclo Uhum. sem fazer a execução da dança. Então isso me desenvolveu muito como pessoa, não Uhum. só a mim, mas os meus irmãos também. Hoje eu tenho um irmão que é um irmão mais velho,
que ele é funcionário público também, não está mais na atividade artística, mas fez parte durante 25 anos. Eu tenho meu irmão Jane, que hoje ele é instrutor de dança, um dos Olha só, melhores instrutores de dança que temos no olha. estado de Santa Catarina. Jane Pereira, é o nome dele, gravem isso daí. E a minha irmã também, que fez parte de CTG até casar. Hoje ela tem 3 filhos, o meu irmão Jane tem 2 filhos e o meu irmão Dielis tem 3 filhos. Então nós fomos criados dentro da nossa cultura. O Uhum, que traz da cultura em si? Valores e princípios familiares. uhum, Então por isso que é muito importante nós trazer bastante benefício e estrutura para que não se perca as nossas uhum. raízes. E isso eu sei que o deputado também é focado e se preocupa com a cultura nossa regional, nossa cultura serrana. Conte para nós se tem alguma coisa em vista que possa trazer para nós, que vai agregar ainda mais esse trabalho que nós já viemos fazendo em cima da nossa cultura e que o deputado Márcio também vem fazendo junto Uhum, conosco, né, perante ao tradicionalismo. uhum, No último final de semana tivemos um evento maravilhoso no uhum, mercado público uhum, ali. O uhum, deputado acompanhou de uhum. manhã até o final da tarde, estava torcendo e gritando, aquela gurizada dando pulo de 2 metros de altura, dançando chula. E eu quero ver com o deputado para passar para nossos ouvintes, para nossa as pessoas que estão nos assistindo. O que que podemos fazer além, Uhum. né, da parte política, de emendas para poder potencializar ainda mais o nosso Uhum. tradicionalismo aqui na nossa região serrana? Porra, vai ressaltar que esse projeto aí da uma competição de chula ali, os chuleiros, né, como é que é? Chulhadores, Chulhadores, chulhadores. chulhadores. Rapaz, que coisa mais encantadora, eu me apavorei. Piazada, pá, e um piazinho baixinho, parecia João um Guilherme, ele me representou nossa cidade no Brasileiro, em Cristalina, Goiás, no mês de julho. poxa Ele vida, foi campeão estadual e foi representar o nosso estado e nossa cidade olha no aí. estadual. E o Rafael Cicrópio também, que também concorreu na Uhum, na uhum. na na categoria veterana, ele foi campeão nacional Poxa vida. representando a nossa cidade e o nosso estado. Não, Ma piazada. mas o João Guilherme, ele é fantástico. Ele Uhum, é um guri, assim, que eu tenho um encantamento por ele uhum, extraordinário. uhum. Até perguntaram lá no dia, porque ele fica atrás de mim, né, ele corre pra lá, corre pra cá, eu chamo ele, perguntaram se ele era nosso filho, meu e da Luana, porque ele é loirinho, né, tudo. É. Não, mas parece, mas não é. Então, mas ele é extraordinário. É, tava parecendo um golfinho, rapaz, pulava e saltava e, tipo, era uma competição, assim, tipo, um instigando o outro, mas no sentido positivo. Positivo. Poxa, daí eles brincaram os 2 ali, fizeram e pá, 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 um negaciando o outro e não sei o quê. Daí terminou, um abraçou o outro. Porra, velho, que coisa Amizade. legal. É isso aí. Veio o outro lá, esse campeão, né, um rapaz e pá, não sei o quê. Eu falei: "Nossa senhora, coisa mais legal do mundo". Me encantou bastante. Em relação às emendas, eu destinei em 2022, R$ 700.000 para a gente pudesse fazer um centro cultural. Rapaz, até hoje não aconteceu, me judiaram, colocaram na gaveta, porque não adianta ter o dinheiro, E não ter um ter o projeto. projeto, não, ter, olha Pô, só, ter o dinheiro, ter o projeto, mas se não tem o interesse político, a coisa não acontece. é. E não aconteceu. Na gestão passada, me prejudicou muito. Era muita coisa ia acontecer. Os carrinhos elétricos, os catadores de materiais reciclados, não foi. Agora nós precisamos mudar, que a prefeita quer que faça, bicicleta elétrica. Uhum. Nós tínhamos uma centros de hidratação, que é água quente para o chimarrão, água fria, para o pet embaixo ali. Tá saindo agora. Que maravilha. Poxa, mas 2021, cara. 2021, eu vi isso lá no Rio Grande do Sul, ali em Vacaria, e tava lá na praça, falei: "Bah, esse eu quero levar". Eu coloquei o dinheiro, não fizeram na maldade. Então, esses R$ 700.000 para a cultura, agora eu falei com a Carla, que é a secretária municipal de cultura, e a gente vai aplicar esse recurso ao lado da Praça Céu, para fazer uma estrutura de cultura. Então, pode agregar o tradicionalismo, as Maravilha. danças, a chula, tudo, 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 tudo. Em relação às emendas, eu destinei um recurso que logo acredito que seja pago para o MTG, para a gente colocar energia solar, para eles não gastarem com a Celesc, Uhum. então eles vão ter energia solar e já assumi um compromisso de colocar mais um recurso, acredito que logo, logo já vai ter novidade, para que a gente possa ajudar a fazer aquele estacionamento, né, a estrutura Sim. adequada, Nossa, porque ali o MTG de Lages, não sei se vocês conhecem a sede social, rapaz, que lugar bonito. top, É muito bonito bonito. ali. É no acesso norte, pessoal. É. A gente fez o jantar lá, o pessoal saiu encantado, a gente fazia na Becelesk.
E gratidão eterna, Ave Celeste, meu Deus, nos ajudou, nos acolheu e eu sou muito grato. Só que o evento ele ficou maior. E aí a gente foi para um outro lugar, que foi o MTG. E lá é um lugar maravilhoso, então nós precisamos dar uma ajeitada. Primeiro colocar todas as placas de energia solar, para ter uma boa economia. Agora já falei com o Teles, com o presidente, com um Uhum. monte o grupo ali, logístico, para que a gente possa fazer essa estrutura. Então eu vou colocar R$ 200.000, vamos fazer estacionamento, dar uma ajeitada e tal. Então é isso que nós estamos trabalhando, Diego, para que a gente possa melhorar as estruturas. Então tem que ter estrutura de qualidade. Onde você Maravilha. vai fazer lá uma ação que a prefeitura, sei lá, contrata os profissionais, porque isso é importantíssimo, Sim. para poder trazer essa cultura do respeito da família, de valores, porque os valores eles perpetuam do teu vô tropeiro, pro teu pai, para ti, pro teu filho, e aí vai perpetuar, porque são valores Isso. que preço ele se acaba, né? É Ele isso se aí. valoriza, ele é pueril, Uhum. né? Mas agora Valor valores só agrega. permanecem, né? Só agrega. Eu ouvi falar, deputado, que tu destinou também uma emenda para o Parque da Palmeira. Uhum, Acho que é, uhum, né? uhum. Ah, sim, 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 Para sim. ter uma Boa. melhoria e acima da cultura Da também cultura. tradicionalista, né? Uhum, Ah, quando eu saía candidato lá em 2020, eu entreguei um projeto para nossa prefeita Carmen Zanotto de um parque cultural uhum, municipal, uhum, né? uhum, Para abraçar o tradicionalismo da nossa região uhum, toda, porque Lages é o centro do estado. uhum, Então é importantíssimo nós ter esse espaço cultural uhum, para o uhum, tradicionalismo. uhum, Infelizmente, hoje ou felizmente, nós dependemos de estruturas fora da uhum, nossa cidade de uhum, Lages, ou o parque conta dinheiro, que daí é do sindicato. uhum, Só que é um valor muito alto para você estar realizando um evento dentro do parque. E quando a prefeita recebeu meu projeto lá em 2019, né, 2020 ou 2019, foi antes da campanha, a intenção dela sempre foi uhum, em abraçar e ajudar a uhum, nossa cultura. uhum, E ela fez. E a intenção dela, eu conversei com ela também nessa última campanha, que ela abraçou o tradicionalismo 24 horas, até brinquei com ela uhum. em 2020, Carmen, se tu abraçar o tradicionalismo, nós ganhamos essas eleições. Perdemos por 56 votos. Mas nessa outra, ela abraçou, deputado, que Uhum, foi uma coisa extraordinária. uhum, Ela andava na rua de saia, de pala, uhum, fazendo propaganda e vídeo. Toda a propaganda e mídia que ela fazia tinha um peão, uma uhum, prenda, uhum, trajado, uhum, né, uma música nativista, uma música gaúcha, e evidenciando ainda mais a nossa cultura aqui da nossa serra. E com a graça de Deus, né, com o trabalho que todos nós realizamos em cima da campanha dela, conseguimos ter o resultado, uhum, né? Eleger a nossa prefeita, que vem fazendo um trabalho de excelência no nosso uhum, município de uhum, Lages. E o que que nós precisamos hoje, deputado? É desse parque uhum, municipal. E a nossa prefeita, ela falou que nós vamos ter esse parque uhum, municipal. Mas é lógico que depende de muita logística, muito projeto e muito dinheiro e espaço, que uhum, ainda não temos o espaço, uhum, né, para a gente poder executar. Mas eu queria ver do deputado, como você falou que com a secretária Carla Zonato, né, conversei com ela semana retrasada, né, para a gente organizar a Semana Farroupilha ali, que fizemos um trabalho uhum, muito gratificante, né, durante esse período. Ela comentou sobre lá o espaço da uhum, Praça Céu, que tinha realmente uma verba destinada do deputado para fazer um centro cultural, uhum, para uhum, abraçar todos os segmentos perante a nossa cultura, uhum, não só a uhum, tradicionalista, né? uhum, E eu tenho certeza que lá vai ficar lindo, porque ela uhum, me passou e me explicou mais ou menos uhum. como é que vai fazer. Vai fazer de 2 andares, uma parte embaixo, uma Top, parte né? em cima. Vai ser top, vai ser top. Mas o nossos CTGs, principalmente a parte campeira, ela precisa de um espaço para poder estar realizando Uhum, os seus eventos, os seus torneios de laço, os seus rodeios. E esse espaço é o Parque uhum, Cultural. uhum, Então, quando tiver o espaço, uhum. com certeza nós vamos pedir ajuda do Não, deputado, certeza, e eu tenho certeza. Opa! certeza que você já está olhando e Uhum, trabalhando para isso, uhum, para destinar e trazer uma verba para que a gente possa estruturar uhum, de uma forma adequada, para uhum, trazer bem-estar e benefício para as pessoas uhum, e para uhum, os animais. uhum, Porque sabemos, né, que um torneio de laço você vai utilizar o cavalo, vai utilizar o gado, e esses animais precisam ser bem uhum, tratados. uhum, Nós precisamos ter uma estrutura uhum, adequada para que eles tenham um esporte, porque a parte cultural tradicionalista ela chama de esporte, né, a laçada. Ah,
que nós traga benefício e bem-estar para os nossos Uhum, animais também. uhum, Então nós temos que entender isso, que a nossa cultura precisa preservar as nossas raízes, mas precisa também respeitar o uhum, limite não só das pessoas, mas também dos uhum, animais. uhum. De fato, então, estamos ansiosos, né, que a prefeita consiga o espaço. Eu coloquei nessa questão do tradicionalismo R$ 1 milhão para a gente fazer uma reforma no Parque de Exposição da Palmeira. R$ 1 milhão para fazer a reforma do Parque de Exposição de Rio Rufino. E 500 mil para fazer a reforma do Parque de Exposição de Campo Belo do Sul. Nossa, que Então nós maravilha. temos hoje 2,5 milhões pro tradicionalismo, focado. Estou esperando algumas novidades. Eu vou conseguir mais 500 mil para Campo Belo do Sul. Em vez de ser 500, será Para um 1 milhão milhão. de reais. Para que isso? Para adequar, organizar. Mas vale ressaltar, para você que está me assistindo, o tiro de laço, ele não é algo que de maus tratos dos animais. Não. Às vezes, mas tem. Uma coisa. Por exemplo, a vaquejada, que você puxa o rabo do gado e derruba ele. Outro vai, pum. Não é o que nós temos aqui. Nós temos o tiro de laço. Então, vai ali o laçador com o cavalo e joga, pum, acabou. Ele não puxa, não derruba, nada, nada, Não nada, nada. machuca. Até porque, né, deputado, desculpa estar lhe interrompendo, o tiro de laço, ele é evidenciado pelo trabalho do homem do campo, né? Uhum, Porque antigamente, qual que eram as tuas ferramentas de trabalho? Era um laço para você laçar uma reis, um boi, uma vaca que está com alguma bicheira, com uhum. algum ferimento no campo, porque antigamente não tinha divisões de invernada, né, É, cercado. Então era campo aberto. Imagina você pegar um boi chucro. é. Não tem como. Então o que que você tinha que utilizar? Um laço para você Uhum, pegar, laçar ele, né, estabilizar e curá-lo. uhum, Então era para um bem-estar maior, uhum, né? Como tu falou, não vamos confundir com vaquejada, uhum, né, ou algumas coisas, alguma atividade que acontece também na uhum, América, no norte, nos Estados uhum, Unidos, uhum, que é uhum, um ato mais bruto em si uhum, dos animais. uhum. Mas a nossa laçada é isso que tu tá falando Não, mesmo. É um esporte maravilhoso que agrega família, que é. agrega criança, que agrega o bem-estar e ensina os jovens, as crianças a ter cuidado com os animais, com o seu potro, com o seu Uhum, cavalo, com a uhum, sua reis, com seus uhum, animais. Ele ensina muito, então ele uhum, agrega muito valor em si. uhum, Por isso que nós precisamos ter um espaço adequado para poder estar uhum, utilizando essa prática desse tradicionalismo desse esporte. uhum. De fato, então, esses R$ 700 mil, eu falei para a prefeita que nós íamos já colocar no Parque da Tradição. Só que ainda não deu certo o terreno. Assim Uhum, que der certo, com certeza eu quero colocar recursos, né, a pedido de você, uhum, que já me fez de assumir esse compromisso, né? De colocar um recurso bom para a gente ter essa estrutura adequada. Ah, vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer uma sede para cada CTG, CTG, os mais perfeito. tradicionais, os mais antigos, Uhum. né? Ah, vamos fazer, porque tudo a gente não consegue, né? Mas vamos fazer de passito, como diz o Vamos devagar e sempre. devagarinho, né? Então vai lá, faz um, faz dois, faz três. Então o pessoal vai ter a sede deles para lá eh, esperar os amigos, né? Fazer uma Uma machada. machada, entendeu? Contar os causos É isso e aí. assim vai. Então essa é a ideia, que dê certo aí. Eu tô esperando ansioso que a prefeita consiga, para que eu possa também contribuir, porque isso é importante para nossa cultura, né? Então praticamente todos os 18 municípios têm um parque de exposição público, Público, isso aí. menos Lages, Menos né? Lages, que é o centro de tudo. Que é totalmente estranho, né? Sim. Mas enfim, vamos esperar que dê certo para que a gente possa colocar, né, Lages também no destaque no que Uhum. tange ao tradicionalismo. Maravilha. Deputado, quero agradecer. Não Opa! vamos se alongar muito, porque se nós ficar conversando, nós vamos passar Ah, 1, 2, 3 dias, ainda mais porque mateando ainda de mais coisa. mateando, nós vamos muito gostar. Faltou uma bolachinha, faltou um gibizinho. Eu gosto de tomar muito O chimarrão com gibi. gibi, me falar, Fica uma você me disse maravilha. Tu daquele não... da Mas um tradição. gibi raiz, Aí, aquele de boteco do nosso tempo lá de guri. esse é bom Então, assim, demais. ó, gratidão de coração por ter aceito o nosso convite de estar aqui gravando esse primeiro podcast. Para mim é uma honra. Tu Obrigado, sabes que você é um exemplo de obrigado, político, obrigado, de homem, de caráter, de honra e de valor. obrigado. Não só para mim, mas eu tenho certeza que para todas as pessoas que acompanham o teu trabalho.
Então, muito obrigado de coração por fazer parte dessa estrutura, desse projeto e por ser o primeiro convidado a estar aqui fazendo essa gravação do podcast Fala Minha Gente. Ah, show de bola, parabéns, maravilhoso, gostoso, assim, divertido, sabe? Você é água pro peixe, parabéns aí. Eu só tô vendo aqui na visão e na antivisão, vários, a gente explodindo em tudo que é lugar aí, porque merece. Deus abençoe, parabéns mais uma vez. E é isso aí. Obrigado pelo Obrigado, convite. gente. Abraço a todos.